Olá! Hoje o que nós vamos falar aqui é sobre esse descolamento entre ações, bolsa, ativos subindo e economia aprofundando e entrando numa crise aí que muitos estimam ser tão profunda quanto a crise de 1929 nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu queria falar para vocês antes de tudo é que eu relutei um pouco antes de fazer esse vídeo porque ele é um vídeo que não é conclusivo. Tá? Eu não tenho muito claro ainda para mim qual que é o caminho que vai seguir. Tá? Então, assim, isso obviamente me tira um pouco da zona de conforto aqui de trazer uma coisa que seja conclusiva, mas ao mesmo tempo acho que vale a pena a gente ter essa discussão. Então, se você tiver uma visão sobre isso, quiser me ajudar até chegar nessas conclusões, por favor, comentários aqui, você me acha em várias mídias sociais aí para a gente discutir sobre isso. Tá? Mas independente de ser não conclusivo, eu decidi fazê-lo porque a discussão é boa. Né? Então, assim, é uma discussão muito profunda do ponto de vista econômico, que eu vou tentar traduzir aqui de um jeito fácil, mas é uma discussão que vai afetar todo mundo, afetar os investimentos nossos, afetar o nosso futuro. Né? Então, assim, quando você pensa na sua aposentadoria, no investimento que você vai fazer eventualmente para os seus filhos ou para você para frente, isso aí certamente vai ser afetado, né? Dependendo do caminho que a gente for. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto é inflação de ativos. Né? Eu escrevi um texto recentemente no Infomoney sobre isso. O que vem a ser inflação de ativos? Aquela ideia de que você teve uma impressão de dinheiro muito grande para tentar segurar a economia nesses últimos 2 meses no mundo inteiro, em vários países. Tá? Você vai ver isso aí na Europa, vai ver nos Estados Unidos, está acontecendo também no Brasil, em todo lugar está acontecendo. E aí tem aquela ideia de que você tem mais dinheiro, o valor de tudo cai. Né? Então, assim, aquela ideia de que se você tem um ativo, um saco de feijão, um saco de cimento ou qualquer coisa, e você tem um dinheiro só, em tese ali você já sabe quanto é que é o preço de um pelo outro. Se você duplica a quantidade de dinheiros, em tese aqueles ativos deveriam subir. Tá? E aí vem aquela discussão, por que a inflação não sobe nesse momento? Está muita gente discutindo de deflação em termos de inflação, né? Deflação de consumo, que é o outro lado que a gente vai olhar já. Mas o ponto aqui é, você está tendo uma discussão muito grande de inflação de ativos. Tá? Então, assim, vai todo mundo ganhar, o mercado vai imprimir mais dinheiro, vai todo mundo ter um pouco mais de dinheiro, esse dinheiro eventualmente é um pouco concentrado, né, em pessoas ou empresas que tenham já uma capacidade de consumir menor, isso aí vai para investimento, isso aí faz com que os ativos subam, né? Dado que a quantidade de ativos, de ouro, de Bitcoin, de ações não vai aumentar, vai continuar a mesma. Tá? Então essa é a teoria por trás, aqui a discussão por trás do que a gente chama de inflação de ativos. Por outro lado, quando a gente vê a parte da economia real mesmo, o que está acontecendo na verdade é uma deflação de preços. O que quer dizer isso? Quer dizer que o consumo está desabando. Então isso aí a gente consegue ver com dados, por exemplo, aumento de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então você teve mais aí de 30 milhões de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos nos últimos 2 meses. Só o mês passado foi mais de 20 milhões. A taxa de desemprego americana ainda de 4 para 14. No Brasil, a coisa também não é muito diferente. Acho que teve dados aí que saíram no final de semana, esse final de semana agora, ou sexta-feira, falando que a produção de automóveis caiu 99,3% no mês de abril. Ou seja, todas as fábricas ficaram paradas. Isso aí obviamente vai afetar desemprego, vai afetar seguro-desemprego. Por que eu foco e estou olhando aqui um pouco os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos tem o mercado de trabalho mais flexível do mundo. Então, assim, esses movimentos nos Estados Unidos eles são mais rápidos do que no resto do mundo. Se a gente vai olhar Europa e Brasil especificamente, você tem mercados de trabalho muito mais travados. É muito mais difícil você contratar e mandar a gente embora. Seja por carga tributária, seja por acordos com sindicatos, seja qualquer coisa. O mercado americano é muito mais flexível em relação a isso. Então você contrata e demite muito mais rápido. Isso tem implicações em termos de economia importante, porque à medida que você tira pessoas do mercado ou de uma empresa que eventualmente não vai se sair tão bem mais rápido, essa pessoa está lá disponível na economia para ir para um outro setor que pode se dar bem numa crise como essa. Tá? Mas de qualquer forma, acho que o ponto aqui é, no que a gente tem uma economia caindo,
né? Então você tem assim, desemprego aumentando, as empresas produzindo menos. Isso aqui gera uma que a gente chama deflação, os preços caem, né? Você tem menos gente com salário, menos gente com confiança para comprar coisas tipo carro, qualquer coisa, ou imóveis, etc. Então assim, essa dicotomia entre uma deflação do ponto de vista de consumo e uma inflação do ponto de vista de ativos é a grande discussão que a gente tem hoje. Né? Se você olhar aí, por exemplo, a capa da The Economist desse final de semana tem exatamente isso. Né? Ele tem um fosso entre a parte de Main Street, que é a economia real, com Wall Street, que é o que ele quer dizer aí do mercado de ações e mercado de ativos. Tá? É possível continuar com esse desbalanceamento por muito tempo? Essa é a grande dúvida. Né? Porque, de um lado, você tem efeitos monetários, impressão de dinheiro. Impressão de dinheiro, em tese, deveria fazer com que o dinheiro valha menos e com que os ativos subam. Né? Mas deveria subir tudo, inclusive inflação. Tá? Do outro lado, você tem uma economia que está parada, né? Por conta de toda essa parte que a gente tem aí de quarentena, de estar todo mundo parado. Né? Então, assim, você não consegue produzir nada, né? Você tem o que a gente chama de choque de oferta e choque de demanda. Né? Pelo lado da oferta, menos produção, porque ninguém está trabalhando e produzindo. Pelo lado da demanda, menos consumo, porque as pessoas também não têm dinheiro, não têm segurança de consumir ou de gastar para frente. Né? A insegurança do ponto de vista de trabalho, do quanto você vai receber para frente, diminuiu. Né? Volto na minha pergunta, isso é possível ter por muito tempo? Eu não sei. Tá? Essa é a grande dúvida que você tem hoje. Acho que tem tudo que eu tenho lido, não é claro para onde vai pesar. Né? Eu tendo a achar que, por exemplo, a parte de política monetária de impressão de dinheiro vai ter efeito sobre a inflação de alguma forma, de preços. Tá? Obviamente agora eu estou focando mais em isso aqui vai afetar preços de ativos, não vai afetar preços de consumo, vamos dizer assim. Tá? Mas assim, em tese, poderia afetar do lado de cá e ter uma inflação de ativos, mesmo com a economia mais ou menos não andando. Tá? Esse é um cenário não bom, né? Um cenário que a minha economia chama de estagflação, né? Assim, que é uma inflação com a economia estagnada, não andando. Tá? Tem vários países que passaram por isso durante alguns anos, aí, nas últimas décadas, tá? Mas assim, não está claro ainda. Eu acho que a gente vai precisar de mais dado e mais tempo. Tá? O que vai dar isso daí? A saída da pandemia, quando a gente começar a sair. Né? Já tem alguns países começando a sair hoje, mas assim, a grande dúvida hoje é como é que vai ser essa saída. Né? Assim, as pessoas, vai estar todo mundo liberado de um dia para o outro e a vida volta aos 70% do normal que era antes, por exemplo. Né? Ou vai ter um outro choque daqui 1 mês, 2 meses. É uma insegurança muito grande. Então, assim, e para nós como economistas isso é muito difícil, porque é um fator de saúde, né? É médico, na verdade. Né? Não é uma coisa que é um efeito de economia. Né? As pessoas podem, eventualmente, daqui 2 meses, terem que voltar para suas casas e fazer quarentena de novo, porque você teve um segundo surto em relação a isso. É um dos cenários possíveis. Tá? Então, assim, com isso fica muito difícil. Então, o que eu acho que a gente vai ter que ver é esperar um pouco. Né? E nesse sentido, aí olhar, né? O que vai pesar mais. Né? Se a economia voltar a andar normal, se não tiver uma quebra muito grande em termos de desestruturação da economia, muito provavelmente você vai entrar para um cenário de inflação de ativos. Se a queda estrutural da economia for muito grande, você vai ter que o governo eventualmente imprimir mais ou segurar mais a economia com maior participação e aí talvez uma inflação de ativos também por conta disso, mas um cenário onde a economia pode ir tão fundo e ruir tanto que você vai ter crise em relação àquela moeda, por exemplo, porque o governo não vai ter capacidade de segurar aquela economia porque não vai ter capacidade fiscal de se endividar. Né? Acho que é isso que eu queria dividir com vocês, ou seja, hoje foi um vídeo um pouco mais de mais dúvidas do que certezas, né? Mas eu acho que é legal a gente ter essa discussão para que a gente coloque os pontos e que esteja todo mundo aí sabendo onde olhar. Né? Então, assim, investimentos, para mim, é muito discussão e muito olhar cenários. Né? E cenários, às vezes, uma situação nebulosa como a gente está hoje, são cenários não tão conclusivos. Tá?
tá bom? Obrigado, se gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, compartilha com seus amigos e suas amigas. Acho que a ideia aqui é a gente dividir isso com o máximo de gente possível para que a gente tenha aí uma discussão boa, tá bom? Obrigado e até mais.